Inteligência artificial. Esse é o assunto do momento. Uns amam, outros odeiam. Uns podem achar que um dia vai trazer diversos benefícios, outros já acham que pode destruir a humanidade. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre esse tema. Temos Johnny Silva. Johnny é professor, palestrante, coach, pós-doc na NASA. Olha onde nós chegamos aqui no Caminhos da Felicidade, que top! E ele veio compartilhar um pouquinho com a gente, o seu conhecimento. Ele se diz um nerd há 30 anos, há mais de 30 anos que ele estuda sobre inteligência artificial. Então, vai ser aquela conversa assim profunda, né, Johnny? Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui. Ok, Flávio, o prazer é todo meu falar com o seu público aí na Band News e nos seus canais de mídia. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico e na minha trajetória tive 3 intercâmbios fora do país, Japão, Inglaterra, Estados Unidos. O último foi na NASA. E em função do interesse do público, há 10 anos atrás, eu comecei um outro ramo da minha carreira, por assim dizer, que foi a minha primeira formação em coaching. Mas eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse ano faço 30 anos como professor e tenho um amor incondicional por Florianópolis. Ai, que delícia! Então, vamos lá. Vamos falar de inteligência artificial. Me conta um pouquinho qual é a sua visão. Ele é pró-humano ou é contra o ser humano? Né? No livro do Yuval Harari, no Homo Deus, ele diz, né, ele nos coloca uma certa tensão, porque ele diz que a inteligência artificial vai substituir o homem. No final, seremos meros gados à mercê dessa inteligência, porque ela vai se desenvolvendo de uma forma muito mais potente do que nós somos capazes de chegar. Se pegamos, por exemplo, o filme Matrix, é uma outra referência. Você fala, meu Deus, será que eu vou ter que viver num mundo onde eu vou fugir das máquinas e vou viver uma realidade paralela? Conta um pouco, qual é a sua visão sobre isso tudo? A minha visão é assim, Flávio, é um assunto bastante amplo. A gente estava conversando um pouco antes. Eu entrevistei o ChatGPT, que Adorei isso. tornou a inteligência artificial um buzzword. Quem quiser pode procurar no Google o dia em que entrevistei o ChatGPT. E assim, a minha visão é assim, desde que a inteligência humana evolua, a interação com a inteligência artificial poderá trazer grandes benefícios à humanidade, desde que a inteligência humana evolua. Então, veja, a maioria dos clássicos que você citou sobre o futuro, né, a gente vai para Blade Runner, para o Exterminador, eles pintam um futuro muito cinza na questão das máquinas, na questão da inteligência artificial. Mas uma realidade, vamos pegar o que já acontece, fatalmente o que já acontece. As máquinas substituíram já humanos em atividades pouco salubres. Ok? Por exemplo, atividades de pintura, atividades de soldagem, atividades de montagem pesada na automobilística. Estou falando de coisas já estabelecidas. Tá? Então, se você coloca a inteligência artificial como a robótica parte da IA, ela já está substituindo os homens. Tá? E ela está avançando com isso a qualidade de vida do ser humano. Você pergunta assim, eu morei no Japão, a gente estava falando um pouco antes, eu morei no Japão, tá? No Japão, eles conseguiram fazer com que a robótica fizesse com que a população em geral, o nível dos operadores, evoluísse em termos de cognição. O que eu parto do princípio? Qualquer atividade que pode ser automatizada, ela deve ser automatizada. E o ser humano que faz ela hoje deve e pode evoluir na escala cognitiva para fazer uma coisa muito mais prazerosa, para fazer alguma coisa criativa, para estudar felicidade, para ler os livros. Então, mas ele vai fazer isso quando ele tiver o tempo livre. E a IA pode dar esse tempo livre. Entende? Essa é a minha visão. Mas isso requer que os líderes, formadores de opinião, apresentem essa ideia e não de nós contra eles. Porque é o seguinte, a inteligência artificial chegou para ficar. Todas as sondas que vão hoje para Marte, e até a gente fala sobre a pesquisa espacial, elas são sondas robóticas. E faz uma tendência do ser humano explorar o universo ao seu redor, como era uma tendência dos europeus
buscar em outras terras. E aí conseguiram encontrar, entre aspas, descobrir as Américas. Então, essa ânsia do ser humano pelo conhecimento, ela pode ser, vou usar a expressão que está na moda, potencializada pela inteligência artificial. Mas é necessário que os líderes, os governos, as instituições preparem as pessoas para fazer isso. E aí eu puxo um outro gancho. Alguém pode estar pensando, pô, esse cara é um nerd, está defendendo a IA com unhas e dentes. Não. Porque eu publiquei um artigo em abril e o título é Descubra o lado fake do ChatGPT. Eu vou repetir, descubra o lado fake do ChatGPT. Está público. Então, eu mostro ali que você tem que usar a inteligência artificial e as informações que as máquinas fornecem, no caso os softwares, com sabedoria. Esse é o grande diferencial. Agora, a questão do desemprego em função da IA já é uma questão muito antiga. Eu vi isso aí no final dos anos 80, quando eu estava fazendo meu mestrado. E o que é a linha geral? A linha geral é qualquer atividade que seja periculosa para um ser humano deve ser substituído por máquina. Imagina o ser humano trabalhando numa mina a 150 metros de profundidade, extremamente insalubre. Se eu posso colocar um robô lá, imagina o ser humano fazendo inspeção de usinas que tenham sido sofrendo acidente nuclear, como aconteceu em Fukushima. Eu tenho que colocar uma máquina lá. E a máquina, a robótica, é uma sub-área da IA. Entende? Então, agora é claro que a visão hollywoodiana, e você menciona algumas coisas hollywoodianas nos seus materiais que eu adoro, fala assim, Exterminador, Blade Runner vão substituir. Cara, entende? Eu não acredito nisso. Desde que, aí faz a ressalva, a inteligência humana evolua. Me preocupa muito mais do que a inteligência artificial alguns atuais líderes que existem na humanidade que são comprovadamente antiéticos. Não é opinião minha. Está na justiça dos seus respectivos países. Isso me preocupa muito mais, pessoas que têm grande poder sobre massas, do que os sistemas de IA. Então, acho que está havendo um pouco de buzzword. Você acha que, nesse sentido, assim, uma grande dúvida que eu tenho, a inteligência artificial, ela é como se ela simulasse o cérebro humano, mas ela consegue em algum momento desenvolver uma consciência, né? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o cérebro, o funcionamento, a programação. Outra coisa é a consciência que está por trás desse cérebro. Você acredita que essa IA, ela tem a capacidade de um dia desenvolver consciência própria? Ou sempre ela vai necessitar do ser humano por trás? Esse é o grande dilema. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa extremamente fronteira do conhecimento. A minha abordagem de IA, Flávia, é inteligência artificial aplicada. Então, eu não estou fazendo pesquisa sobre da IA pura, né, que chama de IA forte, que é essa questão dos processos cognitivos do ser humano. Por exemplo, né, a gente sabe naquele filme muito famoso de 2001, o HAL. O HAL domina, né, a espaçonave e acaba, enfim, aquilo ficou no inconsciente, aquele filme da década de 60, final da década de 60. Então, o que acontece? Esse é um dilema muito grande que foi previsto por um dos filósofos da IA, o Isaac Asimov. Ele criou umas leis sobre sistemas inteligentes e se aquelas leis forem obedecidas, que esse é o grande questão, esse é o grande sim. Porque quem programar IA para atingir níveis maiores de consciência, eu não sei se você teve a experiência de conversar com um desses chatbots, o Bing ou o ChatGPT. Dependendo de como você define consciência, é uma coisa muito complexa definir o que é a fronteira de consciência. Você vai pensar, cara, eu estou falando com uma pessoa que está por trás, uma equipe de pessoas, entende? Tem um teste muito interessante chamado teste de Turing. O teste de Turing, que foi idealizado pelo Alan Turing, e eu pergunto ao ChatGPT no final da entrevista, perto do final, eu pergunto se ele tinha passado pelo teste de Turing. Ele falou não, porque meus programadores, meus criadores não pensaram nisso. Eu falei, se você tivesse, passaria. No final da entrevista, passaria. Então, depende muito de como se define consciência. Eu não trabalho especificamente nisso aí, mas quem fizer isso no sentido de dominação, vai ter um ser humano por trás. Vai ter ou uma equipe de seres humanos por trás. Entende? Então, ou seja, a chave é o que você falou no começo, a evolução humana. Então, assim, se eu bem entendi, eu acho que como tudo na vida, né? Tudo tem seus dois lados.
Depende do lado que você alimenta. Você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Depende da consciência que está por trás e o foco que você quer dar dentro desse universo. Johnny, para a gente encerrar, quem quiser conhecer mais sobre você, conhecer esse artigo, me fala onde te encontrar. Eu estou nas principais plataformas, YouTube, Instagram, Facebook e o LinkedIn. Você pode colocar no Google meu nome, Johnny, J-O-N-N-Y, Johnny Silva, e vai achar. E o meu site é prof de professor, profjohnny.com.br. Não tem H. Meu nome é Johnny, não tem H. Tá? Meu nome é Johnny. Perfeito. Johnny, muito obrigada. Foi uma delícia de conversa. Muita gratidão a você. E vamos, né, fazer nosso melhor e torcer para que esses líderes desenvolvam uma nova consciência, para que o mundo, né, evolua nessa nova consciência. Tem muita gente vindo, muita gente boa, que tem uma visão completamente diferente. E aí, né, a gente tem essa esperança de que o mundo evolua para esse modelo mais humano e também, claro, mais feliz. Obrigada, querido. Com certeza. A gratidão minha. Grande beijo para você, grande beijo para todo mundo que acompanha o Caminhos da Felicidade e até a próxima.